fazer. Estamos iniciando mais um programa Mulher Virtuosa e já quero saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor e dizer da nossa alegria de estarmos aqui em mais um programa, mais uma semana que passou e aqui estamos louvando ao Senhor e dizendo que o Senhor é fiel e até aqui Ele tem nos ajudado. E já queremos agradecer você, que é um ouvinte fiel, né, que sempre está aí compartilhando também, para que muitos possam serem alcançados com a mensagem de salvação do Evangelho. E sempre estamos aqui ladeados, né, com algumas irmãs. Hoje, a Lenira voltou, estava há alguns dias, né, que temos uma escala, também ela passou um período enferma, mas está aqui outra vez. Lenira, envia suas saudações aí. Amém, a paz do Senhor, irmã Miriam, Aline, obrigada, né? Agradecer a Deus por estar aqui, mais um programa Mulher Virtuosa. Eu que agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui de novo fazendo o programa junto com vocês. Para mim é uma honra. Amém. Aline? Eu também quero saudar todos na paz do Senhor e agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui junto com a irmã Miriam, a irmã Lenira, Amém. Participando deste programa abençoado que tem edificado vidas e famílias semanalmente, né? Então, muito obrigado a todos e em nome de Jesus teremos um excelente programa. Amém. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 11, eu vou ler aqui o primeiro versículo, nos diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é fé, né? Sem fé, aqui o autor ele é bem claro, né, quando ele diz que é impossível sem fé agradar a Deus. Ao descrever a fé, ele usa a perseverança, glória a Deus. Como resultado de sua fé, alguns heróis nós vemos, né, todo este capítulo de número 13 que triunfaram, né? E eles puseram em fuga exércitos, veja bem, pela fé. Escaparam da espada e sobreviveram também a leões. Mas outros tiveram outros finais, mas viveram por fé. Foram açoitados, apedrejados por fé. Glória a Deus. Cerrados ao meio, mas foram fiéis até o fim. Glória a Deus. Todos estes que obtiveram bom testemunho, nos diz a palavra de Deus, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa salvadora que nós temos, mas eles entregaram as suas vidas a Deus, né? E nós que temos, né, essas experiências por fé, estes grandes homens de Deus nos deixaram um legado, né, por fé. Eles entregaram as suas vidas, não é? E nós estamos também seguindo seus exemplos, né? Que Jesus veio para nos salvar. E aqui estamos para proclamar que Jesus ainda é o mesmo, independente do que estivermos passando, vales e montes, mas o Senhor sempre permanece conosco, né? Isso aí é maravilhoso. Então eles viveram por fé, entregaram as suas vidas por fé. A imagem da fé que surge, né? Não é assim tão fácil viver por fé, mas é possível. Não é fácil, né? A vida cristã é uma vida de renúncia, né? Mas é possível, sim, você viver por fé, porque esses grandes homens de Deus viveram e nós temos, né, até hoje e vamos seguir servindo ao Senhor. E nós cremos que o Senhor está conosco, temos uma vida em Cristo por fé, esperamos Jesus
vim buscar a sua igreja por fé, né? Servimos a Ele por fé, tudo a fé, né, que nos impulsiona, que nos faz prosseguir servindo ao Senhor. Tudo é pela fé, não é? E de tais pessoas, veja, temos o testemunho diante de Deus, esses que deram as suas vidas. E por que não dizer que ainda hoje temos muitos mártires, né? Missionários, até nos dias atuais, que são enviados para países que lá eles perseguem os cristãos. Vez por outra nós temos relatos de viúvas missionárias, de missionários, né? Que muitos estão presos, que outros já partiram, né? Vimos um testemunho aqui, certo dia eu trouxe de uma esposa de um pastor, né? Eu passei aqui o vídeo, ela relatando como foi, cruelmente, né? Ele era médico e também atuava como pastor daquela comunidade na África. E mais uma região que outrora os muçulmanos viviam bem assim com os cristãos, não perseguiam tanto, mas que ultimamente eles estão enfurecidos, né? Se juntaram com outros grupos, xiitas, aqueles que são mais perversos, né? E eu sei que acabou aquele pastor, né? Ele nascido e criado ali naquela comunidade, mas era um pastor, pastoreava ali uma igreja, também atendia, né? Fazia também atendimento a domicílio, né? Aos enfermos, não cobrando nada, né? Usando a sua profissão também para evangelizar, ganhar as almas. E nenhuma das visitas que ele foi ali num daqueles vilarejos, ele foi levar, né, folhetos, levar o evangelho pela primeira vez naquela vila. Uma mulher gritou, né, que ele estava assaltando, não era nada disso, ele estava com um companheiro ali evangelizando e mataram, né, esse pastor e também o companheiro. Tocaram fogo e ela encontrou só ali um resto do crânio, né? Muito doloroso, né? Todo envolvido assim nos pneus. Imagine, né? Você, esposa de um pastor, e se deparar com a situação dessa, né? Um homem de Deus que só servia, só abençoava, mas Deus sabe de todas as coisas, nada acontece sem Deus permitir, mas aquele homem vivia por fé, né? Então, mártir do evangelho nos dias atuais, né? Temos, né, Estevão, outros, né, que entregaram a sua vida até o fim, foram fiéis por fé. E agora, em nossos dias atuais também temos, né, muitos que se entregam realmente, né, a sua vida ao Senhor Jesus. Então, o fundamento da nossa fé está sobre a convicção, a nossa fé, né, de que Deus tem o controle final e nada acontece sem a permissão de Deus, né? Aprove a Deus, permitiu Deus o pastor partir, né, daquela situação, mas creio que aquele vilarejo ficou com um grande exemplo daquele grande homem de Deus, né, que deu a sua vida. Ele não revidou, ele não matou ninguém, antes ele foi morto, mas ali ficou um testemunho, né, de um grande homem de Deus. E ela fala que os seus filhos ficaram depressivos, claro, adolescentes, né, uma fase muito difícil para assim entender um pai tão amoroso, um pai tão bondoso, um pastor, enfim, um homem que abençoava tantas pessoas, morrer numa situação dessa. Mas o Espírito Santo, que conhece os nossos corações, que é o nosso consolador, ele enviou consolo para aquela família, né, para aqueles adolescentes. Então, nosso maior conforto em momentos assim de tristeza é saber que Deus, ele não perde o controle. Ele está no controle de todas as coisas. E é descansarmos nele, não é? Eu não sei se você se encontra enfermo, né, passando algum tipo de vale, mas descanse em Deus, né? Deposite em Deus a sua confiança, porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia nos diz, nos dá essa segurança, não é? Então, vamos pedir para que o Senhor acrescente a cada dia a nossa fé, né? Para que possamos até o final,
sermos testemunhas do Evangelho e sermos fiéis também até o final, vivendo por fé e pedindo ao Senhor, acrescenta, Senhor, a nossa fé, para que possamos ser fiéis em meio a qualquer obstáculo, em meio a qualquer vale que esteja passando, porque vale a pena, não é? Ser fiel, servir a Deus, e Ele cuidará de tudo, porque Ele sempre vai estar no controle de todas as coisas, né? Vamos agora para o primeiro musical. A Aline, ofereça aí quem você quer oferecer. Quero oferecer especialmente ao Jackson, meu esposo, que está assistindo, meu filho, minha sogra, toda a minha família que está aí me assistindo. E aos irmãos da igreja aqui na sede também. Lenira? Quero também oferecer para minha mãe, que está assistindo, e o grupo do loteamento Rui Palmeira também, a congregação está nos assistindo. As irmãs abençoadas. As irmãs do Shekinah. Enviamos para toda a Alfadesmic, né, as esposas de obreiros e os irmãos aqui da nossa igreja aqui de São Miguel dos Campos, todos que estiverem, né, em sintonia, como também as irmãs distantes, cidades mais distantes, que sempre estão ligadinhas aí em nosso programa. Enviamos também para você. Compartilhe aí, né, no seu Facebook. Hoje só estamos transmitindo através do Facebook. Deu um probleminha no YouTube, mas em breve estará voltando normal a transmissão. E através do Facebook você pode estar compartilhando e assim poderemos alcançar, né, muito mais vidas. De oração também. Isso, pedido de oração. E no final, ó, estaremos sorteando um brinde aqui, cabos, né? Cabo de dados. Eu tenho você pode dizer, o meu é Samsung, o meu é Motorola, o meu é iPhone, tudinho aqui tem, ó. Você não vai ficar sem usar, tá? No final, estaremos sorteando. Vamos para este musical, é lindo, né? O musical próximo agora, irmão Samuel, Vaso de Alabastro, com a minha filha Mical. Entrega teu vaso de alabastro. Aleluia. Derrama aos pés do Senhor nessa noite. Ele já se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Você pode dizer para Ele nessa noite: purifica as minhas vestes com teu sangue remido, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia, te dar o meu louvor. Eu quero me prostrar, Senhor. Vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, eu quero lhe oferecer. Eu me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Aleluia. Vem receber o nosso louvor nessa noite, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti nessa noite, Senhor. Oh, aleluia. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim,
um tão pobre pecado. Ele vem purificar a tua vida nessa noite. Aleluia. Com teu sangue remidor, Senhor. Aleluia. Nos ajude, Pai. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar. Quem também tem esse desejo, adore Ele e diga: pra te adorar. Aleluia. Adore Ele nessa noite. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Oh, aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro quebra na presença dEle. Aleluia. O Senhor está esperando ouvir a tua adoração nessa noite. Independente das circunstâncias, exalte a Ele. Porque enquanto você está adorando, Ele está agindo na tua vida. Ele está agindo lá na tua casa. Então não pare de adorar. Ele recebe o teu louvor. Eu me prostro na tua presença, Senhor, aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro eu quero lhe oferecer. Eu me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Vem meu louvor. Ele está recebendo o teu louvor nessa noite. Vem meu louvor receber. Glória a Deus, estamos aqui, né, no nosso programa Mulher Virtuosa, e agradecendo a vocês que estão aí ligadinhos, né, em mais um programa, e lembrando, né, o compartilhamento de cada um de vocês, que ajuda também a levarmos o Evangelho, a alcançarmos mais vidas através das mídias. Então, se existe agora as mídias, vamos aproveitar, né? Quando não tínhamos esses meios de comunicação, também pregávamos, né? Nas praças, na igreja, fazia programa de rádio. Eu fiz muito programa de rádio antes das mídias. Tinha mídia, né? Mais a rádio, né? Mas não essa que nós temos agora, Facebook, YouTube, Instagram, né? Não tinha. Mas nem por isso também deixávamos de pregar o Evangelho. Mas já que tem esses meios de comunicação, vamos aproveitar. No seu grupo também aí, né, do WhatsApp, você pode estar também compartilhando. Temos aqui a nossa irmã, amiga, Aline, que ela trabalha no hospital. E eu gostaria, Aline, que você se apresentasse para quem ainda não lhe conhece. Quem é a pessoa de Aline? Então, irmãos, eu sou a Aline, sou serva do Deus Altíssimo antes de tudo. E como profissional, sou nutricionista, responsável pelo setor de nutrição do hospital aqui da nossa cidade, né? Pela graça de Deus, estou assumindo essa responsabilidade, que não é fácil, mas o Senhor nos dá vitória a cada dia. Amém. Aline, quando deu início à pandemia, né, você já trabalhava, né? Há alguns anos já que você trabalha aqui no Hospital de Santa Casa. E aí nos fale como foi o início, as primeiras experiências nesse enfrentamento da Covid-19 e até hoje, assim, no início, né, porque foi o ano passado, em março, né, Isso. No final de março, no final né? de março, deu Isso. início, né, e aí foi crescendo em uma proporção muito acelerada, né. Aí gostaria que você transmitisse para os ouvintes algumas experiências ali no hospital, nesse enfrentamento da Covid, né? Vocês que são profissionais da saúde,
Momentos assim muito difícil, Muito né? difíceis, sim. Pode falar. Então, há um ano, né, que estamos, infelizmente, passando por esse processo tão doloroso. Particularmente, tem sido momentos muito difíceis. Confesso que no início senti muito medo, né, muita apreensão pelo novo que estava por vir. Assim como toda a equipe, né, da Santa Casa, na expectativa de receber esses pacientes, né, de Covid, essa novidade, esse enfrentamento dessa pandemia, e que infelizmente, assim como no país e no mundo inteiro, os casos aqui na nossa cidade continuam aumentando. A tensão que a gente vive hoje na Santa Casa é muito maior do que no início, Do que no infelizmente, início. É. devido ao aumento considerável do número de pacientes, inclusive pacientes graves, e também pela situação geral, né? O número de casos tem aumentado, os pacientes muito graves também aumentando, e aí a gente precisa também da contribuição de todos, né? Que todos tomem as medidas sanitárias adequadas, exigidas pelo Estado, pelo município, para que a gente consiga conter o avanço dessa pandemia. Ontem mesmo foi divulgado aqui na nossa cidade que teremos ampliação do número de leitos no hospital para atender essa demanda. Graças a Deus. É um ganho, graças a Deus, mas infelizmente consequência do aumento de casos, né? Então realmente só Deus para ter misericórdia de todos nós. É assim, quando deu início, claro que ninguém não imaginava, por mais que, né, os médicos em entrevistas, né, falassem, vai ser mais ou menos assim e tal, mas essa proporção tão grande, ninguém imaginava que ia chegar a esse ponto, né? Como foi assim o novo, né, um vírus tão letal, né, uma transmissão assim tão rápida, né? Uhum. Como foi que você, assim, imaginou, assim, no início, de vendo os primeiros casos? Na verdade, eu achei que seria uma coisa bem rápida. Bem passageira, né? Bem passageira, né? Em 30 dias após, né? A gente imaginou. Sim, achei que já teria aquela resolução. Aí começou em março, passou abril, maio, final do ano, os números de casos diminuíram. Então, eu até fiquei com a esperança de que 2021 seria um ano bem diferente. Nós estaríamos livres desse vírus. Mas, infelizmente, aconteceu o contrário. Foi. Ninguém nunca não imaginava que tomaria essa proporção toda, né? E um ano passou e ainda estamos na mesma situação. E, assim, de uma forma, assim, veio muito violento, né? Muito. Essa transmissão agora, né? A segunda fase, fase, uma velocidade, né, muito maior de transmissão. Né? E faixa etária também, né? Sim, porque no início se considerava mais os idosos, né? Aqueles que participavam do grupo de risco, como idosos, pessoas com comorbidades, como pressão alta, diabetes, doenças respiratórias, mas que atualmente isso não é regra. A gente vê pessoas jovens que não têm histórico de comorbidades prévias, que estão infelizmente morrendo. Pessoas de 30, 40 anos que estão perdendo a vida em decorrência das complicações desse vírus tão cruel. Quando nós estávamos ali sendo atendidos na Santa Casa de Maceió, uma senhora estava próximo de mim, ela falou, eu disse, você também está com sintomas? Ela disse, não, a minha sobrinha que já está sendo atendida, que o esposo dela está com 3 dias que faleceu. Que parece que é a sobrinha dela e era o esposo, né? Aí eu achando que era uma pessoa idosa, né? Eu não tinha visto a sobrinha dela, eu digo, mas que idade ele tinha? Ela disse 38. 38 anos, era um político do sertão, e ele veio aqui na capital, começou a sentir um incômodo, meio cansado, mas nada de ainda falta de ar, né? Uhum. E aí a esposa dele, não, já que você está em Maceió, faça logo os exames. Não, mas eu só estou sentindo um pouco cansado, assim, indisposto e tal, e um pouco de dor de cabeça. Aí ela disse, não, então, mesmo assim, você já está aí em Maceió, faça logo os exames e tal. Aí ele deu entrada, fez o exame e foi andando só,
entrou, né, fez os primeiros exames e pediram para ele ficar. Disse, não, o senhor não vai sair ainda, porque nós vamos fazer outros exames urgentes que está sendo precisando. Ele, como assim, que eu estou aqui, não trouxe roupa? Não, isso não importa, mas é preciso, vai ser rápido aqui, mas temos que tirar algumas dúvidas aqui. Enfim, para resumir, ele já ficou internado. À noite começou a falta de ar. Quando ele chegou, ele não estava com esse sintoma. No outro dia, acelerou a infecção do pulmão. Com 3 dias, faleceu. Meu Deus. Foi socorrido, veio um helicóptero, a família mandou, levou para Recife. E, enfim, teve todo, né, assim, O suporte necessário, o suporte, né? mas ele não resistiu. E foi andando, sabe assim, com poucos sintomas, com 38 anos. Eu digo, meu Deus, né? Casos assim, que realmente está um número assim muito grande de jovens, né? Isso, Acometidos pelo vírus, né? isso. Antes de você pregar, você deixa uma palavra aí de esperança para os que têm familiares, né, que estão passando, né, por esse momento de enfermidade com esse vírus, ou que já passaram. Sabemos que os momentos, né, o momento que a gente vive é muito difícil. Várias famílias, né, já perderam seus entes queridos, estão em luto. Mas, como cristãos, nós nunca devemos perder a confiança em Deus. A fé, ela move montanhas e é nisso que a gente crê, no impossível. Porque o Deus que a gente serve é o Deus do impossível. Então, todo o nosso clamor, toda a nossa esperança tem que sempre estar em Deus. Então, você que está passando por algum momento de dificuldade, de dor, de enfermidade, não desanime, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar, porque Ele está sempre cuidando de nós. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos agora, vou enviar aqui algumas saudações e teremos um próximo musical. Naí Silva, né? Nai Silva. Nai. Ela Nai. é sobrinha da irmã Betânia, esposa do É? evangelista Milton. Ah, que bênção. Irmã Joelma Ifal, que esteve conosco semana passada, fez uma cirurgia, já está recuperada. E foram, assim, muitas bênçãos, né? Ela contou aqui como Deus moveu, como Deus usou as pessoas, né? E mesmo ela sem nenhum dinheiro para consulta, fez a cirurgia. O Senhor proveu tudo, que o nosso Deus faz isso e muito mais. Marisa Santos, que bênção, Marisa. Maria Helena, Luciana Freitas, missionária, viu, na Espanha. É missionária na Espanha, oramos sempre por ela, sempre falamos aqui nos cultos de missões. E lá do outro lado, né, Luciana, é um frio, imagine, que vocês estão passando. E também evangelizando aí, né, fazendo a obra do Senhor. Então, agradecemos também, viu, a sua participação, sempre está conosco. Paulo Sérgio, Paula Machado, irmã Paula, companheira, amiga. Maria das Graças Calvocante, Felipe Brito da Silva, Nadir Fabrícia, Rosa. Bênção. Rosa Barros e Arlinda Santos, que é a esposa do presbítero Clóvis, né? Ela sempre está ligadinha com o nosso programa. Tem mais alguém aí? Tem. Deixa eu ver aqui. Aqui é a Hélida. A irmã Hélida Oliveira, Vanessa da classe, a Vanessa que está com a bebezinha, Valença, Ariana Moraes, Ana Esté, Fátima Jairo, Edisângela Silva, Alicia Lima, estão conosco. Que bênção, né? Vai compartilhando aí para outras pessoas também. Glória a Deus. Descansa em Deus, porque Ele nos diz, o trabalho é dele. O nosso é fazer o que Deus ordena e descansar nele. Glória a Deus. E demais, Ele vai cuidar de todas as coisas. Aleluia. Aline, você agora estará com a oportunidade para entregar a mensagem. Amém. Que Deus, né,
falou com você, transmita agora para nós. Amém. Vamos lá. O sentimento do programa de hoje, né, já percebemos que é sobre fé, sobre descansar no Senhor. E é sobre isso que estaremos concluindo aqui também na palavra de Deus. Como base da leitura, eu vou ler Salmo 121, que diz: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meus irmãos, nós aqui no programa falamos sobre a pandemia, sobre o sentimento em enfrentar esse ano de pandemia, mas tudo nos remete em Deus, na confiança que a gente tem em Deus. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas o cristão, aquele que teme ao Senhor, ele vai descansar. Para o mundo, isso é contraditório. Como é que eu vou poder descansar enquanto o mundo está em caos, enquanto o mundo está em guerra, em conflito? Como é que eu posso descansar? Sim, você pode descansar, porque nós temos um Deus que é acima de todas as coisas, que está cuidando da minha vida e da sua vida. Basta tão somente a gente entregar o nosso problema, a nossa dificuldade em Deus, porque Ele é fiel e Ele é justo para resolver e fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Na palavra de Deus, a gente encontra todo o suporte necessário para viver as adversidades e as dificuldades do dia a dia. Lá em Salmos 46, como eu já citei aqui anteriormente, diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Estamos vivendo aqui no Brasil, diariamente, estamos recebendo notícias de números cada vez maiores de mortes por essa pandemia. Nesses 2 últimos dias foram mais de 3.000 pessoas que partiram, infelizmente. No total, só no Brasil foram mais de 310.000 vidas. Mas não só essas 310.000 vidas que partiram, mas são mais de 310.000 famílias que estão passando por momentos tristes, por momentos de lutos, e muitas delas que não conhecem a Deus. Mas mesmo nesse momento tão difícil, mas nós cristãos, o nosso interior está em paz, porque a nossa confiança está e sempre estará em Deus. É Ele que guarda a nossa vida, é Ele que guarda a nossa alma. Como na palavra de Deus também tem dizendo isso. Em Salmo 121, verso 7, ele diz que o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Então, a gente vive sim momentos difíceis, mas a gente não se desespera porque Deus está conosco, Ele está nos guardando, Ele guarda o nosso deitar e o nosso levantar. É claro que nós devemos sim, como cidadãos, como pessoas, seguir o que é definido por leis, por decretos, né? Temos que tomar nossas medidas de prevenção, ter o cuidado necessário, mas a gente sabe que nada disso é suficiente se a nossa confiança não está em Deus. Porque na palavra de Deus também fala, em Salmo 127:1, que se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha os que a edificam. E se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então não adianta em nada todo o esforço material, todo o esforço secular, se o principal, que é a nossa vida espiritual, que é a nossa comunhão em Deus, se está falha. Então, antes de tudo, que a gente venha guardar o nosso coração em Deus, que a nossa fé seja firme, seja inabalável diante das dificuldades. Nós não podemos apenas crer e servir em Deus quando as coisas fluem bem,
porque é muito fácil. A gente precisa testar a nossa fé naquilo que é impossível, porque aí sim a gente vai depositar toda a nossa confiança em Deus, né? De forma resumida, era isso que eu queria passar para os irmãos, a fé, né? A fé que é o principal para a gente manter uma vida edificada, uma vida firme no Senhor, né? Porque é dele que vem a nossa salvação, independente de qualquer coisa, né? Então, que os irmãos reflitam nessa breve, mas importante palavra. Tenham fé, confiem em Deus, porque Ele já provou que nos ama, dando o seu único filho para morrer em resgate das nossas almas. Então, confiem em Deus e descanse nele. Descanse e entregue todo o seu problema, toda a sua dificuldade nele, porque muito Ele fará por cada um de nós. Eu agradeço essa oportunidade, irmã Miriam. Que Deus continue abençoando a vida da senhora, a sua família, seu ministério. Irmã Lenira, um prazer também rever a senhora, né? Que Deus continue abençoando a cada uma. Amém. Amém. Glória a Deus. Acabamos de ouvir, né, uma palavra de edificação, falando também sobre a fé que temos que ter para prosseguir servindo ao Senhor. E vamos ouvir mais um musical com a Miriam Mical, Depois da Prova. Vamos depois enviar aqui essa... Filho, eu estou aqui, vim contigo conversar. Seus gemidos eu ouvi, ouça o que eu vou falar. O controle é meu, tudo está em minhas mãos. Filho, eu sei muito bem como está seu coração. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Eu vi o mar se enfurecer, eu vi o vento aumentar, mas fui eu que permiti pra minha glória te mostrar. Das promessas eu jamais vou me esquecer. Filho, em meio a essa prova eu vou mostrar o meu poder. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Não há provação que dure para sempre.
nessas horas eu estou presente. Oh, um milagre você vai testemunhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. E não pare de adorar, pois enquanto me adoras eu estou a trabalhar. Deixa eu fazer como eu quero fazer. Deixa eu te mostrar o quanto eu amo você. Aquieta o coração e não pare de adorar. Enquanto me adoras eu estou a trabalhar. E depois da prova, filha, eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar. Temos mais ouvintes aqui no nosso programa Mulher Virtuosa. Solange Alves, do Espírito Santo, olha que bênção. Silvaneide Ferreira, Verônica Rocha também, Quitéria Santos, irmã Verônica e seu esposo, o presbítero Willames também, que agora estão ali cooperando, servindo ao seu paraíso. Bênção. Vera Lúcia Araújo, Maria Félix dos Santos, Terezinha Farias e a irmã Sônia, grande amiga ali, de Matriz do Camaragibe. Eu aperreava tanto, irmã Sônia, quando estava ali. Irmã Sônia, pelo amor de Deus, ia pegar as camisas. Irmã Sônia, venda as camisas. Irmã Sônia. Ela, Mamirinha, vai dar tudo certo. E dava mesmo, viu? Graças a Deus. Foi história, né, irmã Sônia, que fizemos juntas, muitas histórias. As irmãs aí também. Na cidade de Matriz do Camaragibe, passamos aí 8 anos de bênção. Fomos muito abençoados aí nessa cidade também, né? São vários lugares e cada um, Deus, né, nos permite fazermos histórias com aqueles irmãos, aquela igreja, e ali vai edificando a nossa fé e vamos prosseguindo. E assim, marchando para o céu. Hoje, a escola dominical, falamos, né, da vinda gloriosa, a esperança gloriosa, né, da vinda de Cristo. Foi uma lição maravilhosa. E hoje, né? Estamos vivendo assim, né, os últimos dias. Os últimos dias. Jesus, né, a qualquer momento. Isso. E só vale a pena se for assim, né? Esperando a volta de Jesus, né? Vamos para algum pedido de oração aqui, irmã. A Marisa Barros pede oração para 2 irmãos e uma cunhada que está com Covid-19. A irmã Paula também, Paula Machado, pede oração por sua sobrinha que se encontra hospitalizada. E a irmã Verônica pede oração o esposo de sua prima, o nome dele é Edson, está entubado com Covid em Maceió. Jesus. Silvaneide Ferreira pede oração por sua família e amigos e que Jesus cure quem está hospitalizado. Eu tenho a bênção, né? Já falei semana passada, irmã Marisa Barros, obrigado também pelas orações, as intercessões. Todos vocês que estiveram orando, né, por nós. O casal, quando é unido, é assim, né? Quando um tem, outro tem. Você também, não foi? Você foi o ano passado, né? Primeiro foi você, depois o esposo. Então, para contar também, né? Saúde na doença, né? Então, em todo momento. E aí ficamos também, mas não foi preciso ficar internados, né? Graças a Deus. Mas, claro, foi, assim, momentos também difíceis. Não é fácil, né, Aline? Não é só a perda do paladar, do olfato, né, que tivemos. Isso não... É o de menos, né? Que até é bom que emagrece um pouco, mas se fosse só isso, né? Mas é que vem, né? Acompanhado com a perda
do paladar e do olfato também vem as dores, o mal-estar, né, a fadiga demais, que a defesa fica lá embaixo, né? Tinha hora que eu não tinha nem força de ficar em pé, né? Quanto mais andar. E assim, dores, eu senti muitas dores, né, nas costas. Essa fadiga, misericórdia, é horrível, né? E um mal-estar mesmo, assim, de vômito, aquela vontade, né? Mal-estar horrível. E isso 24 horas, né? Não é assim, coisa de dizer, é agora, mas depois vai passar. Não, amanheci o dia já com esses sintomas e sem quase me alimentar, o pastor também, foi um momento difícil. Graças a Deus, como eu falei, né? Que a irmã Marina, outros irmãos nos acudiram, né? Trazendo alguma coisa diferente, uma sopinha e tal, mas só sentimos desejo mais, era só água de coco, né, que realmente a gente muito bom, né? Mas assim, tinha alimentação que, sabe, era o dia inteiro, e ficávamos assim, não podia ficar sem se alimentar, porque fica muito fraco e as defesas já estão muito baixas, né, e nem tudo a gente comia, olha, sabe, e muita dor de cabeça também. Graças a Deus eu não tive, o pastor teve febre, eu não tive. Mas eu vou dizer a vocês, não é fácil não, viu? Não é fácil, não. Tem psicológico muito fraco, né? Também fica muito abalado, muito depressivo, fica. Pensa na família. E assim, Covid já tem uma mensagem de morte, né, para muitos. Né, porque não sei quem teve morreu, você tá entubado, tá? Aí, em termos gerais... a preocupação de transmitir para aquele ente querido. Isso, claro, a questão também de se isolar, de ficar distante dos outros, então também afeta psicologicamente. Afeta, porque isso, né? De uma vez que você não pode estar em sociedade, próximo dos parentes, né? No nosso caso, ficamos na casa pastoral, eu e o pastor, muitos dias trancados, porque nosso filho estava em Maceió. Veja que situação. Você já fica pensando nos seus filhos, né? Nosso filho estava na nossa casa em Maceió, e se nós fôssemos para lá, com certeza ele iria contrair. Glória a Deus. Aí, pronto, tem que ficar aqui, ele não pode ir para lá. E ele ficava, como é que vocês estão? Todos estão toda hora. É um livramento, né? Mas eu digo para vocês, Deus permitiu, né? E já agora no final, quase, né, da pandemia, não sei quando é que vai acabar também, mas foi este mês agora, né, que passamos por este vale, né? Mas eu digo a vocês que em todo momento Deus esteve conosco, né? Deus também, assim, nos restaurou a saúde, né? Claro que nós ficamos, assim, uns 15 dias bem debilitados, os dois, mas o Senhor foi, né, restaurando a nossa saúde. E para a nossa idade, né, somos hipertensos também, a recuperação achei que foi rápida, né? E não foi preciso ficar internados, nem ser entubados, louvamos ao Senhor por tudo. Creio que foi as orações dos santos, né? Vocês oraram, toda a igreja orou, todos os irmãos que nós conhecemos intercederam, e aprova o Senhor, né, restaurar a nossa saúde, e estamos cantando vitória. Aleluia. Mas uma mensagem eu tenho para você. Crente é aquele cristão que realmente serve a Deus, um servo fiel a Deus, que vive a sua vida no altar, ele não vai antes da hora. Ele só vai na hora que Deus determinar. Todos. Eu creio assim, pela palavra de Deus. Então, se você tem algum parente, mesmo que esteja entubado, você interceda, porque Deus é fiel para restaurar. Amém. E todos nós que servimos a Deus, só vamos no dia determinado por Deus, né? Então, vamos interceder por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, né, em situações, né, críticas, entubados, que os familiares estão, né, vemos aqui pedidos chegando, e sabemos que em Deus está a cura, a restauração, porque eu estou aqui, a Aline também, né, para contar que o Senhor esteve conosco e restaurou a nossa saúde em meio neste vírus Covid-19. Maior é Deus. Glória a Deus. Maior é o Deus que nós servimos. Ele é quem está no comando de todas as coisas. Da nossa saúde também. Então, descanse nele, não é? Eu até falei com alguns irmãos, na classe também, escola dominical, dizendo que
O cristão, ele tem que descansar em Deus, a sua fé tem que estar arraigada em Deus, né? Pedir Deus um controle também das suas emoções, né? Claro que tem pessoas mais sensíveis, né? E eu conheço pessoas que já entraram, né, num estado assim bem avançado, depressivo, com pânico, sem contrair Covid. Sem contrair, só do medo, né? Só de saber, poderá ser que eu chegue a contrair. Verdade. E estão doentes, né? Sendo medicadas, pessoas mais sensíveis, que têm já uma saúde, né, já comprometida, que é depressivo também. Mas eu falei na classe e torno a dizer aqui para todos vocês, que vamos estar escondidos em Deus, né? A nossa confiança é em Deus, né? Quem tiver de contrair, Deus permitindo, vai contrair. Só que temos uma diferença. Deus está conosco. Aleluia. Deus é quem comanda a nossa vida, né? Então não tem para que se desesperar. Vamos para a palavra de Deus, oração e dizer a nós mesmos, né? Minha alma, descansa em Deus, porque só em Deus há o refúgio, como fazia sempre o salmista, né? Ele falava, minha alma, descansa, perto está o Senhor, descansa em Deus, dele vem o refúgio, a fortaleza, o socorro, não é por isso que estamos aqui. E me sinto já recuperada, viu, Aline? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Estamos aqui para dizer que Deus é fiel, que Jesus cura, que Ele restaura e que Ele é o mesmo. Glória a Deus. Aqui são os pedidos de oração, não é? Eu estava aqui meditando e vi que Jesus é o nosso melhor amigo. Uma reflexão linda aqui, que fala sobre que antes de Jesus ir ao mundo, apenas 2 pessoas foram chamadas amigas de Deus. O Senhor falou com Moisés, né? Como qualquer fala a seu amigo. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Só 2. Veja, né? Privilégio. Mas veja agora. Jesus, ele também nos chama de amigos. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, olha que privilégio para nós, vos tenho dado a conhecer, né? Evangelho de João 15:15. E sua amizade é tão profunda, mas tão profunda, que Jesus deu a sua vida por nós. Que amigo, não é? Ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida em favor, em resgate dos seus amigos. Outra prova, né? Então, a bênção que Jesus nos dá, primeiro é a salvação, a sua companhia, as bênçãos que vêm através da salvação, e Ele promete que nunca nos abandonará. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Ele perdoa os pecados. Ele também, por ser amigo, ele compreende as nossas limitações e ele sabe que somos falhos, né? Temos limitações. Mas ele, quando foi a subir ao Pai, ele disse, olhe, não fiquem tristes. Ele prometeu voltar também, né? Ele vem buscar a sua igreja, mas ele disse aos seus discípulos que não eram para eles ficarem temerosos, tristes, porque ele ia enviar um Consolador que estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Aquele momento que você está abatido, que você está triste, e aí você vai para os pés de Jesus, aí o Consolador intercede por nós. E a Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis. E aquilo que não sabemos falar, aquilo que não vem nem palavras, porque nós estamos muitas vezes tão amargurados, tão tristes, não é? E naquele vale o Espírito Santo olha, Pai, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É muito privilégio. Servir a Deus é a melhor coisa. É a melhor escolha que você faz. É servir a Jesus.
Você tem um companheiro, você tem ele com você todos os dias. Tem o Espírito Santo que intercede por nós. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Num período que estávamos passando esta enfermidade, quantas vezes, né? Eu vi o meu esposo orar mesmo deitado. Às vezes ele dobrava o joelho, tinha hora que não tinha condições. E mesmo deitado, eu me alimentava da oração dele. Né? E ali louvarmos ao Senhor. E o Senhor, assim, esteve conosco. Né? Alegrando a nossa alma. Os dois só, né? Não podia ninguém chegar perto. Né? Mas ali foi maravilhoso as experiências que tivemos com Jesus, né? Jesus, ele permite também esses vales para que nos acheguemos mais a ele e tenhamos mais experiências para contar. Veja, se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui falando. Mas o Senhor esteve conosco, está também com você. Glória a Deus, né? Vamos para os pedidos de oração. Sim. A Lenira pode falar. Já falei. Já falou, não é? Aqui tem mais pessoas? Não, né? Então, vamos orar e estaremos fazendo também o sorteio, né? Para não esquecer. Vamos orar. Aline, faça essa oração. De oração. Vamos orar. Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que passamos aqui, anunciando a Tua palavra, que é santa, que é verdadeira. Te apresentamos, ó Deus, neste momento, esses pedidos de oração. Que o Senhor venha visitar cada um, ó Deus, que pediu, crendo que o Senhor é o Deus do impossível e que irá realizar o milagre na vida de cada um. Visita neste momento, ó Deus, os 2 irmãos e a cunhada da irmã Marisa Barros. Visita também, ó Deus, a sobrinha do irmão Paulo, que está hospitalizada, a prima do esposo da irmã Verônica, que o Senhor também visite e dê a cura a essa pessoa, Deus amado, está entubado, mas nós cremos que quando a medicina diz que não, é quando o Senhor diz que sim. Então que o Senhor venha visitá-lo, ó Deus amado, venha fazer o melhor para a vida deste homem. Visita também a Silvaneide, toda a sua família, seus amigos. E ela pede também, ó Deus, por todos os enfermos, todos aqueles que encontram-se hospitalizados, que o Senhor venha neste momento, ó Pai, visitar cada leito de hospital, soprando o teu fôlego de vida em cada um daqueles pacientes, Deus amado. Nós cremos em Ti e cremos no Teu sobrenatural, ó Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Descansem em Deus. Deus é poderoso para reverter a situação e tirar do leito, né, deste momento difícil que seus familiares estão passando. Porque o Deus que nós servimos, Ele ouve oração e Ele responde. Por isso que estamos aqui. Porque Ele é vivo, né? Ele ressuscitou, está à destra do Pai. E Ele ouve as orações do nosso Deus e responde. Glória a Deus, né? Vamos para o nosso sorteio final. Já queremos agradecer a todos vocês que estiveram compartilhando o programa para que possamos alcançar mais vidas. Creio que na próxima semana vamos orar, né? Para que o YouTube, este programa agora, quando finalizar, né? Daqui a pouco estará já no canal do YouTube. Ele só não está passando, por enquanto, ao vivo, mas em breve estará normalizando. Mas esse programa irá para o YouTube. Se você quiser mandar para algum familiar, alguém, né, você compartilha, que estará, viu, lá no nosso canal ADSMC, né? O canal da Assembleia de Deus São Miguel dos Campos, ADSMC. As iniciais, né? São Miguel dos Campos. ADSMC. Então você vai lá no YouTube e compartilha o programa se você quiser enviar para alguém. E assim você também pode estar também intercedendo por nós para que possamos estar aqui durante mais uma semana, né? A próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, e ainda não tiver voltado Jesus, porque se Ele voltar já estaremos na glória, né? Mas se for da vontade do Senhor, né? Que Ele não estiver vindo ainda,
estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, no próximo domingo. Esse mesmo horário, a partir das 16. Às vezes, assim, 16h10 e 20, mas sempre a partir das 16 horas, né? Isso. É de 1 a 29 os que anotaram o nome. Diga aí. Hein? 7. 7. Paulo Sérgio. Quem será? Quem será? Lá no Face. Aqui, ó. Se o irmão Paulo Sérgio não der um ok, a gente sorteia outro. Hein? Ah, é? Duélio 2. Pronto, então já tá resolvido. Duélio 2 aqui, ó. À noite manda alguém pegar no culto, tá bom? Para você já começar a usar. Queremos, né, Aline, se despeça agora do programa. Então, mais uma vez agradeço, né, as irmãs, foram momentos muito bons, né, uma experiência muito boa, né, que Deus continue abençoando cada vez mais. Amém. Amém. Eu também quero agradecer a Deus por essa oportunidade e agradecer mais ainda por mais um ano do programa Mulher Virtuosa com a irmã Miriam. Ah, tá com um ano, né? Com um ano. Ah, foi. Quando falei iniciou a pandemia. Quando Isso começou, mesmo. né? Qual foi o dia, Lenira? Dia 29 de março. Foi o nosso primeiro Essa programa. semana está Um fazendo um ano, ano. vai fazer festa. Então, para mim, é uma É, honra, um aninho, estar né? Um aqui. aninho de programa. Então, eu só Isso. tenho que agradecer pela vida da irmã Miriam, esse ministério Amém. lindo. Quero dizer Amém. que te admiro muito. Então, para Glória mim é a uma Deus. honra, né, estar aqui nesse programa. Deus abençoe, irmã Aline. Amém. Viremos próximos programas, né, irmã Miriam, com várias Isso, entrevistas. é muito bom, importante, né? Temos muitas mulheres de Deus que têm uma palavra para transmitir edificação, né, para as nossas vidas. Eu sempre tive um chamado de Deus para rádio, né? Eu comecei a fazer programa de rádio quando era solteira. Eu e o pastor Jário, né? E sempre um irmão, porque naquela época eu não podia fazer programa só, assim, que éramos noivos. Sempre tinha um irmão lá, né, na locução e tal, mas fazíamos programa. E quando casamos, o Senhor nos levou para algumas cidades, viemos para a capital, e Deus tinha me falado, né, quando eu ainda era solteira, sobre esse ministério. É lindo quando Deus nos convoca, Ele nos dá amor, né? E você faz aquele trabalho com amor e sempre na dependência dele, né? Verdade. Ele é tudo em nós. Mas Deus me falou, né? E algum tempo depois, aí tivemos, o pastor teve programa em Marechal Deodoro, teve programa em Maceió, e por último tivemos programa na Farol Melodia, por muitos anos. E ali Deus realizou, assim, momentos assim tivemos experiências de muita gente ser curada, salvas, né? Lá em Palmeira do Zinho também, na rádio. Naquela época era carta que chegava, carta postal na rádio, né? Era carta, correspondência que eles escreviam, né? E na Farol Melodia já tínhamos a mídia, né? Não essa força que tem agora, que é muito mais, mas já tinha mídia. E no canal, na rádio, depois entrou o canal, mas tinha a rádio que ela alcançava Pernambuco, Bahia, né? O alcance da Farol Melodia era muito grande, ainda é, né? E foi assim, anos de muitas experiências com Deus, de ver Deus trabalhando, e Deus me lembrava sempre, ele, vez por outra, ele está me lembrando o que ele me falou quando eu ainda estava solteira. E numa madrugada, Deus me falou sobre programa de rádio. Glória a Deus. Então eu faço com amor, por uma chamada, por uma vocação, e sabendo que estou cumprindo o ID de Jesus. É lindo quando você faz o trabalho do Senhor assim, né? Cumprindo o mandado do Senhor, o ID, obedecendo o seu ID. Então, quando fazemos assim, descanse, que Ele vai na frente e Ele, né? Eu só tenho a agradecer, né? Esse programa abençoado tem me abençoado, né? Então, só agradecer, e minha assim. fé também é renovada quando eu venho. Eu venho fazer o programa, Deus fala comigo através da sua palavra, quando estou preparando. Aqui, diversas maneiras, conosco, o Senhor verdade. fala comigo. Falou através da mensagem, a Aline, né? Pregou, os belos hinos também. E assim, vamos seguindo juntos. Estamos aqui porque você está aí também. Você é uma bênção, todos vocês são bênçãos para nós. Então, até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. E nossa gratidão de coração. Então, o programa Mulher Virtuosa
esta semana está fazendo Um ano. um ano. Tá novinho, né? Deus abençoe. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Como quando Cristo, o amado meu, voltando vir do céu, o povo seu buscar no lar eterno. Eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha